não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu acho que hoje em dia, eu não acredito em praticamente nada do que eu acreditava aos 18 anos. Eu tive que mudar de ideia a respeito de praticamente tudo. Mas será que foi fácil? Mas, por exemplo, eu fiquei 8 anos me intoxicando de marxismo, né? E, evidentemente, eu tinha essa sensação de concordância. Por quê? Porque eu simplesmente não conhecia alternativas. Então, quanto mais eu lia aquele negócio, mais eu me persuadia. Na hora que você começa a pensar, e se não for assim? Bom, aí pode dar uma certa insegurança e você sente que isso é uma ameaça à sua personalidade. É um atentado contra a sua identidade. Então, é natural que você se apegue à defesa daquelas crenças, mas em tudo isso você não penetrou na questão objetiva. Você está apenas tentando resolver um problema íntimo seu, um problema de autodefinição, né? E, portanto, é tudo uma questão de autoimagem, no fim das contas. Ora, se você não é capaz de destruir a sua autoimagem 20 ou 40 vezes ao longo da vida, você nunca vai aprender nada, né? E, aliás, depois que você aprende a fazer isso, você entende que essa destruição sistemática da autoimagem é a verdadeira base da personalidade humana, né? Nenhuma imagem, nenhum desenho que se faça de uma pessoa corresponde à realidade dela. A característica mais fundamental do ser humano é não ter esta forma, não ter esta imagem. Tá certo? Ele não é um desenho, uma forma, um esquema que você possa fixar. Ao contrário, o ser humano é uma força criadora. Ele não, por assim dizer, ele não tem forma, mas ele é, na verdade, ele é a sua liberdade. E a liberdade, por definição, não tem forma. Então, tudo o que você sabe, por exemplo, a respeito de uma pessoa, você pode ter muita informação sobre ela, mas o conjunto do que você sabe sobre ela é ela, né? Faz o seguinte, pega a pessoa que você mais conhece, sua mulher, sua mãe, sua avó, sua tia, seu irmão. Soma tudo que você sabe dele e em seguida você faz abstração do fator liberdade. Elimina a liberdade interior dele. O que sobra na sua mão? Sobra um fantoche, não uma pessoa real. O que caracteriza a pessoa real é que tudo que você sabe dela pode se revelar falso no instante seguinte, né? A pessoa pode, por exemplo, melhorar ou piorar, né? Você conhece uma pessoa há 50 anos, de repente o nego comete um crime. Você vai, o que aconteceu? Bom, ele simplesmente não era daquele jeito que você pensava. Aliás, não era nem do jeito que ele pensava, né? Outras pessoas, em vez de cometer crimes, elas melhoram formidavelmente. Às vezes abandonam a carreira de crimes, né? Não é isso? Então, se a pessoa não tem esta liberdade, esta possibilidade de mudar 1000 vezes, ela não é um ser humano. Ela é apenas uma imagem. É, por assim dizer, um personagem de romance. O personagem de romance, uma vez fixado no papel, não muda mais. O Dom Quixote é o Dom Quixote para sempre, o Raskolnikov é o Raskolnikov para sempre, e assim por diante. Bom, claro, os personagens de romance nos ajudam a entender algo dos seres humanos, mas eles não são seres humanos. Eles são imagens fixadas de momentos de um processo de transformação que poderia, em princípio, continuar. Você sabe qual é a continuação da vida do Raskolnikov? Nós podemos imaginar, ele, né, virou um homem bom, casou com a Sônia, teve filhinho, etc. Mas é o contrário, ele pode ter voltado à vida de crime, você não sabe. Porque o romance tem um ponto final, né, e o personagem não muda mais.
Mas o ser humano só tem um ponto final na morte. Enquanto ele está vivo, ele pode mudar. E essa capacidade de mudar é justamente o que o define. Então, a busca de uma autoimagem é um elemento importante no começo da vida, claro. É como se fosse um cartão de visita que você apresenta para os outros, tá certo? Você tem um para eles e tem outro para você mesmo. Às vezes, em geral não conhecido, mas você precisa dos dois. Mas isso é só um instrumento. Você pode mudar de autoimagem quantas vezes você queira. Você pode melhorá-la ou piorá-la. Então, essas primeiras crenças que uma pessoa adquire, elas só servem para ser jogadas fora, mesmo que elas sejam verdadeiras. Elas podem ser verdadeiras em si, mas psicologicamente em você elas são falsas. Porque você não está interessado no assunto, na coisa, você está interessado em você mesmo. Em suma, você é um idiota. Idiota vem de ídios, o mesmo. Você só está interessado em você mesmo. Então, a sua religião, o que é? Você mesmo é autoimagem. A sua política é autoimagem. O que eu escrevi hoje, a pessoa em geral ser de direita ou de esquerda, né, não significa absolutamente nada, é apenas uma fantasia que ela tem. Ela imagina que ela é. Né? Quando você vai ver a conduta real das pessoas, bom, não dá para discernir se o nego é de direita ou de esquerda, porque ele faz as mesmas coisas. Tá certo? Então aquilo não pesa. É como você discutir futebol. Você discute. Se isso vai melhorar o desempenho do seu time no campo? Não vai. Então é uma coisa que está separada da realidade. É apenas uma coisa subjetiva, tá? Por autoimagem. É um jogo de você com você mesmo. Enquanto você está com problemas com você mesmo, você não tem acesso à realidade objetiva. Só a hora que você desistiu, falou, olha, eu não sei quem eu sou. E quer saber? Não quero mais saber. Não interessa. Eu estou interessado em outra coisa. Só que quando chega neste ponto é que você começa a ter um vislumbre da realidade objetiva. O Dr. Miller, no consultório dele, tinha aquele manualzinho que eu falei para vocês que ele dava para os clientes. Né? Ele faz isso, mais isso, dá uma série de conselhos. Daí você vai se esquecer. Né? Você vai esquecer você mesmo. E a hora que você começar a esquecer você mesmo, você vai começar a amar e entender as coisas. Antes disso não é possível. Por isso que a opinião de jovem... Gente, a opinião de jovem não vale nada, pô. É tudo idiotice, do começo até o fim. Pouco importa se você é comunista, conservador, liberal, católico, protestante, macumbeiro, espírita. Pouco interessa, é tudo besteira. Não tem nada a ver com a realidade das quais você está falando, tem a ver apenas com você mesmo. Né? Então, quando você desistir de pensar em você mesmo, quando você se livrar do umbigocentrismo, daí você começa a entender as coisas como elas são. Eu digo, isso aconteceu comigo. Eu contei para vocês, eu tinha 43 anos, estava fazendo a barba no espelho, de repente eu me toquei e falei, pô, eu já sei tudo a meu respeito. Então eu não sou mais assunto. Graças a Deus me livrei de mim mesmo. Então agora eu posso começar a pensar em alguma coisa. Tanto, e olha, assim, eu até hoje eu me cumprimento por não ter publicado em livro os meus textos de juventude. Né? Eu poupei à humanidade esse sofrimento horrível de ler as minhas ideias de juventude. Né? Um ato de generosidade pelo qual eu mereceria cumprimentos. Agora as pessoas já querem qualquer besteirinha com 18 anos, já querem publicar, vamos botar no blog, vamos discutir. Né? E vem com entusiasmo, assim, que é uma coisa incrível. Né? Então, eu espero que os meus alunos não façam isso. Não tem pressa de você consolidar ideias e crenças, não tem a menor. E se você consolidar cedo, você só vai ter trabalho duas vezes, você vai ter que criar a ideia e desfazê-la mais tarde. Então espera até um pouco, espera até um momento em que as ideias não têm mais tanta importância para você, em que você admite que as coisas possam ser assim ou possam ser assado, e você espera que elas mesmas te digam o que é. Não é isso? Agora, o curioso é o seguinte, é que as pessoas vêm discutir comigo achando que eu estou na mesma delas, quer dizer, eu tenho uma preferência, né? E eu me defino por essa preferência e a defendo. Elas acham que eu sou assim também. Eu digo, escuta, eu sou um homem de 70 anos, eu já parei de fazer isso faz mais de 30. Eu não faço mais isso. Né? Se eu digo que as coisas são assim, é porque
Eu estudei um bocado de coisa, pensei todas as possibilidades, pensei essa que você está defendendo, eu também pensei, e cheguei à conclusão de que é assim ou é assado. Agora, a impossibilidade que certas pessoas têm de entender a mentalidade de um homem mais velho e mais culto, já mostra que estão presos no subjetivismo para sempre. Né? Então, por exemplo, se eu vou discutir um assunto de engenharia com um sujeito que é engenheiro há 40 anos, bom, eu tenho a obrigação de supor que ele pensou em certos aspectos do assunto que não me ocorreram. Tenho obrigação de pensar nisso. Não é isso? Então, olha, ser jovem é uma doença que o tempo cura, tá entendendo? Mas, é verdade. Ser jovem é um defeito. Né? É sempre sinal de incultura, burrice, presunção. Não é nada mais do que isso. Né? E um dos encantos da juventude é justamente que as pessoas não ligam para as suas ideias. Então você pode defender qualquer besteira, as pessoas dão um tapinha nas costas, passam a mão na sua cabeça e tá bom, moleque, tá bem. E vão falar de outra coisa. Tá? Então, se você, sendo jovem, se leva demasiado a sério, você está fazendo papel de palhaço, pô, porque ninguém mais está te levando a sério. Não é isso? Sobretudo, vamos dizer, essa quase impossibilidade que as pessoas têm de pensar a hipótese contrária. Então, por exemplo, alguma educação moral ou imoral você recebeu, alguma educação religiosa você recebeu, você provavelmente aderiu a ela. E quer saber? Isso corrompe as pessoas, meu Deus do céu. Né? A sua igreja, seu pastor, o padre já falou que as coisas são assim, 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 você se imbui daquele negócio e começa a repetir. E você chama essa porcaria de fé. Isso não é fé, isso é só autoimagem, gente. Né? Então, é claro que da sua crença religiosa você tira milhões de conclusões para assuntos que são remotíssimos, tá certo? Então o nego tem lá, eu tenho aqui a doutrina da Santa Madre Igreja e daí eu deduzo tudo. Né? Eu deduzo quem vai ganhar a próxima partida de futebol, quem vai ganhar na loteria, quem vai ganhar a eleição, né? O que vai acontecer no ano que vem. Isso aí não tem nada a ver com fé, gente. Isso ainda é construção da autoimagem apenas. Um dia você se livra dela. E por isso mesmo, mesmo que por uma coincidência a sua crença subjetiva coincida com a realidade, ela um dia tem que ser abandonada. Você tem que tentar pensar ao contrário. Né? Por quê? Porque senão a sua ideia não tem consistência. A consistência de uma ideia se mede pelo seu confronto com as hipóteses contrárias. Quanto mais hipóteses você considerou, mais consistência terá a sua ideia. Já dizia Aristóteles, investigação de qualquer coisa começa pelo repertório das opiniões dos sábios, não é das opiniões do Zé Mané. E essas opiniões dos sábios são divergentes. E é porque elas são divergentes que elas se esclarecem umas às outras. E só mediante esse cruzamento, tá certo, de perspectivas é que você chega a ter uma visão do próprio objeto que você está falando, independente das opiniões circulantes. Essas opiniões funcionam como diferentes perspectivas que um desenhista toma para desenhar um certo objeto. Ele olha por aqui, olha por ali, mede aqui, mede ali, daí o objeto começa a aparecer no papel. Tá certo? Agora, as várias perspectivas, elas só servem para isso. Então, em geral, quando você chega a entender alguma coisa de uma realidade, essa coisa é difícil de você explicar. Não é tão fácil quando você expressar uma opinião. Expressar uma opinião é simplesmente criar uma frase que manifeste o seu sentimento, ou aquilo que você deseja que o seu ouvinte creia que é o seu sentimento. Essa é a coisa mais fácil. Né? Com 12, 13 anos nós já conseguimos fazer isso. Agora, quando você ultrapassou a fase do mero tecido verbal e você percebeu algo que é da própria realidade objetiva, isso não se traduz facilmente em linguagem. Você precisa de uma estratégia. Uma das estratégias que existe, é claro, a terminologia científica, a linguagem científica é uma delas. Mas ela tem suas limitações. Uma expressão literária, narrativa, é outra, mas também tem suas limitações. E às vezes você tem que usar de várias estratégias ao mesmo tempo. Por que você acha que Platão, né, cuja formação era toda matemática, utilizou o gênero teatral para expor as suas ideias?
Ele fez isso porque ele precisou, não é por frescura. Tá certo? Isso quer dizer que para transmitir certas coisas, a linguagem matemática e científica na qual ele foi educado não era suficiente, precisavam algo mais. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.